Olá, o programa de hoje aborda um assunto de interesse de milhares de candidatos que buscam uma vaga no serviço público e aqueles servidores que já ingressaram na carreira. O direito à indenização para quem enfrentou demora na nomeação do concurso. A Suprema Corte decidiu por maioria que a administração pública não é obrigada a indenizar aqueles que foram nomeados por força de uma decisão judicial. E a decisão do Supremo merece atenção redobrada, porque o caso foi analisado com repercussão geral e o resultado deverá ser aplicado em ações semelhantes que tramitam na Justiça. O concurso público é a forma mais democrática de ingresso nos quadros funcionais da administração pública. O artigo 37 da Constituição Federal diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todo o acesso a cargo público tem que se dar por concurso público. Essa é a principal regra, além de impessoalidade, legalidade, os princípios lá do artigo 37, essa é a principal regra. O mesmo artigo 37 da Constituição traz outras atribuições que regulamentam direitos e deveres de candidatos e da administração pública. A administração pública ela tem que seguir esse artigo 37 na sua totalidade. Então, um certame, ele sempre vai ter um edital, ele vai ter hoje que dizer para a gente quantas vagas a gente vai ter nesse certame, vai ter que nos dizer as datas de abertura, as datas de inscrição, enfim. Todo o regulamento do certame vai estar no edital do concurso e esse edital tem que estar de acordo com esses preceitos do artigo 37. Mas apesar da clareza do artigo 37, a falta de normas que regulem com precisão os diversos aspectos da relação entre candidato e instituição que promove o concurso pode terminar em ações no Poder Judiciário, que questionam, entre vários outros possíveis direitos, o direito à nomeação. No âmbito federal ainda não existe lei, existem projetos de lei, mais de um inclusive, projetos de lei, justamente para regulamentar esse direito que é um tanto quanto aberto ainda, que é o direito dos concursos públicos. Inclusive, uma das ações mais prevalentes hoje no judiciário são ações de candidatos de concurso que entendem que têm direito à nomeação e não foram nomeados. E aí pelos mais diversos motivos. Eles podem entender que foram preteridos, e preteridos por outros candidatos, inclusive, que ficaram pior colocados no certame e preteriram, ou preterido por terceirizados. Então a administração, ao invés de nomeá-los, terceiriza aquelas atribuições. E isso não é permitido também. Ou então promove desvio de função dentro da administração. No caso concreto, que é tema do programa de hoje, a decisão do Supremo foi tomada no recurso extraordinário número 724.347. A União questionou decisão da Justiça Federal que garantiu a indenização a um grupo de 10 auditores fiscais do Tesouro que participaram de concurso público em 1991. Os servidores foram nomeados por decisão judicial somente em 1997. E em virtude da demora da administração pública na nomeação deles, a indenização foi concedida pelos danos materiais e pelos vencimentos que o grupo deveria ter recebido até ser nomeado. A União alegou, em resumo, que a indenização implicaria em enriquecimento sem causa. Isso porque no período não houve a devida prestação de serviços, ou seja, os servidores não trabalharam para fazer jus à indenização.
A secretária-geral do Contencioso da AGU, a Advocacia Geral da União, que fez a defesa na tribuna do Supremo, explicou as peculiaridades do caso concreto julgado na Corte. Esse concurso ele era composto de 2 etapas. A primeira, uma eliminatória e classificatória, a segunda, um curso de formação eliminatória. Durante o período de validade, o prazo de validade desse concurso, sobreveio uma lei, a Lei número 8.541, de 92, que, em seu artigo 56, autorizou o ministro da Fazenda a convocar, de acordo com o interesse da administração, novos candidatos, agora aprovados, aqueles aprovados na primeira etapa, para a realização da segunda fase do certame, ou seja, o curso de formação. Essa autorização legislativa, ela estabeleceu um limite. Segundo o artigo 56, o ministro da Fazenda poderia exercer essa prerrogativa, essa faculdade, até o prazo de 16/10/1993. Permitia também, no dispositivo, a prorrogação por um período não superior a 1 ano. O que fez, então, o ministro da Fazenda? Ele convocou para o provimento das 1.000 vagas remanescentes. E, portanto, 500 candidatos foram aprovados com base no edital originário, lá, primeiro, e mais 1.000 com base agora na autorização legislativa, vinda do artigo 56 da Lei 8541. E em 16/10/93, ou seja, naquele prazo fixado pela lei, o concurso foi homologado e encerrado. No ano de 1994, agora não mais para aquelas vagas, mas para aquelas que surgiram posteriormente, a União desencadeou um novo concurso público. O que fizeram, então, os candidatos aprovados no primeiro certame? Eles ingressaram com ações judiciais, postulando liminares para que pudessem ser convocados para a participação na segunda etapa do concurso, agora com base nesse segundo edital. O julgamento teve início em outubro de 2014. Foi interrompido por pedidos de vista e finalizado no primeiro semestre deste ano. Por maioria, a Corte definiu a regra de que não cabe indenização pela demora na nomeação. E o STF decidiu, não, o candidato com posse tardia, definida por ato judicial, não tem direito à indenização, a não ser em casos excepcionais. Então, a não ser em casos que eu consiga demonstrar má-fé, que eu consiga mostrar subjetividade, intenção, que eu consiga mostrar pessoalidade, o administrador pessoalmente quis prejudicar, o administrador teve a intenção de prejudicar. Os argumentos para definir a regra, a tese fixada para a repercussão geral e os votos dos ministros do Supremo, você confere a seguir. Até já! Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF. A responsabilidade da administração pública na nomeação em concursos públicos é o tema do julgado que você confere nesta edição. O debate foi no julgamento de um recurso extraordinário da União que recorreu de uma decisão que beneficiou os servidores da Receita Federal. A eles havia sido reconhecido o direito de serem indenizados por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região pela demora da administração pública em nomeá-los para a função. A Suprema Corte, no entanto, por maioria, reformou o entendimento e decidiu que não houve dano, nem abuso ou arbitrariedade da administração em suposto atraso. E apesar da decisão da maioria no plenário da Corte, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, negou o recurso apresentado pela União. Ele votou favorável à indenização concedida aos servidores. Nos termos da jurisprudência do Supremo, é cabível a indenização por danos materiais nos casos de demora na nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos, quando o óbice imposto pela administração pública é declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário. Cumpre observar esses precedentes. Não impressiona o argumento segundo o qual o reconhecimento do direito pleiteado pressupõe o efetivo exercício do cargo, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
A uma, porque não se trata de pretensão de receber vencimentos ou subsídios, e sim de ver o Estado compelido ao pagamento de quantia certa em dinheiro a título de indenização por danos materiais, típica obrigação do civilmente responsável. A remuneração não é objeto do pedido, mas critério para quantificar-se a reparação. Há duas, porquanto a responsabilização civil se impõe por força de norma constitucional, como maneira de minimizar efeitos patrimoniais indesejados, causados por conduta de agente público. Afastar o direito à indenização implicaria, em última análise, negar vigência ao próprio preceito constitucional, sem que a Carta da República preveja a exceção. Nós temos jurisprudência no sentido de que o servidor, quando é reintegrado por quanto fora desalijado injustamente, tem direito à indenização. O discrime que eu faço é que, realmente, se nós temos um critério legal que só ganha quem trabalha, não pode ganhar igual a quem trabalha. Agora, isso é processo de conhecimento. Fixada a tese que tem responsabilidade, liquida por artigos, faz uma perícia, vê o quanto seria razoável que recebesse como indenização. E, por fim, quer dizer, um argumento do meu modo de ver de encerramento, o de que vive o homem? Eu vivo de esperança. Esse homem fez um concurso, e a esperança é um direito legítimo de qualquer cidadão. É que numa Constituição pós-positivista como a nossa, humanizada como a nossa, tratar com indiferença isso realmente não me satisfaz em termos de justiça. O ministro Luiz Fux e o relator Marco Aurélio foram os dois únicos que votaram favoráveis à manutenção da indenização dos servidores. Todos os demais ministros do STF entenderam que ela é indevida, porque o pagamento da indenização pressupõe o efetivo exercício do cargo. A divergência foi aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhado pela maioria. A mera aprovação em concurso público não gera, e essa é a jurisprudência do tribunal, direito à nomeação, posse e efetivo exercício, requisitos indispensáveis para que o servidor adquira o direito à remuneração. Remuneração não é prêmio, mas contraprestação por serviço prestado, salvo exceções legais pontuais. O meu ponto de vista é, se há inequivocamente responsabilidade da União, ela deve indenizar. Se não há inequivocamente essa responsabilidade, nós temos que ter a percepção de que o dinheiro não cresce em árvores e, portanto, qualquer dinheiro que eu dê aqui, eu estou tirando ou da educação ou da saúde, porque o dinheiro vem de algum lugar e às vezes vem de algum lugar onde ele é juridicamente mais relevante. Eu não teria nenhuma hesitação de aplicar sanções graves, porque o Estado, o poder público, é o maior cliente do Poder Judiciário, como todos nós sabemos, e muitas vezes com uma litigância procrastinatória indesejável. De modo que onde eu acho que haja comportamento culposo ou arbitrário do Estado, não teria nenhuma dúvida. Neste caso, eu não o vislumbrei com a gravidade necessária para abrir uma porta de indenizabilidade para um conjunto de situações que eu consideraria grande. Depois da divergência aberta, o julgamento foi interrompido e retomado em fevereiro deste ano com o voto vista do ministro Teori Zavascki. Ele chamou atenção para outros julgados sobre o tema que já foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo. De fato, por se ressentir de uma disciplina legal mais exaustiva, a aplicação de concursos públicos tem suscitado um pródigo contencioso judicial. Uma controvérsia em especial tem merecido destaque na crônica jurisprudencial do tema. Trata-se de saber quando a nomeação de um candidato aprovado deixa de constituir uma opção administrativa e se transforma num direito subjetivo. Ou, em outras palavras, em que circunstâncias a contratação deixa de ser uma prerrogativa da administração pública e passa a configurar uma obrigação exigível, inclusive, pelo recurso à via judicial. Para solucionar impasses da espécie,
O Supremo Tribunal Federal produziu respostas que tomam como referência o contraponto mais agudo às expectativas dos concursados, a preterição. Na leitura do tribunal, o dever de nomeação foi inicialmente concebido como consequência direta do descumprimento da ordem de classificação estabelecida no concurso. Daí a súmula 15 do Supremo, a determinar que, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. O recurso teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo, mas o plenário chamou atenção para as indenizações que podem ser concedidas em casos excepcionais. Na grande maioria das vezes, não vai caber a indenização por posse tardia. Só que os operadores do direito, os advogados, vão querer incluir boa parte dos seus casos na excepcionalidade, dizendo que o meu caso é excepcional. E aí tentar convencer o judiciário, primeiro um juiz, depois os desembargadores, depois os ministros, que o caso dele é excepcional e que merece indenização do Estado. O que, neste caso, se teve foi a ida a juízo do candidato ou dos candidatos para buscar a possibilidade de continuidade no concurso, de fazerem parte, de poderem persistir na segunda fase do concurso. Então, não havia o direito à indenização, porque o transcurso de prazo entre o que foi julgado por nessas decisões com trânsito em julgado, como disse, e o direito de participarem da segunda fase para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal e a publicação da portaria, primeiro a 268 e depois a que determinou a própria nomeação, não me parece que tenha havido óbice por parte da administração justificadora de se poder caracterizar como um injustificado óbice oposto por um tempo. Neste próprio caso, nós temos situações fáticas controvertidas, tendo em vista que era um concurso inicialmente para 500 candidatos aprovados com aquela linha de corte, depois houve aumento de vagas, chamaram mais alguns, e aí depois, então, candidatos que estavam em outras posições entram com a ação, dizendo que também eles faziam jus a serem chamados, o que, obviamente, já era uma avaliação que descambava para uma avaliação discricionária, não é? Portanto, os fatos em si mesmos são controvertidos. Tanto é que, entre esses 500, tem pessoas em posições diversas na ordem de classificação, o que acabou gerando também outras ações filhotes, né, para alegar exatamente a incongruência. Portanto, por todas essas razões e tendo em vista exatamente a amplitude, a latitude das situações que podem se manifestar, tendo em vista as decisões judiciais e especialmente considerando que nós estamos julgando isto em repercussão geral, esse é mais um cuidado que temos que ter, e parece que é de se encaminhar no sentido do provimento do recurso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem ordinariamente reconhecido ser indevida a indenização pelo tempo em que se aguardou solução judicial definitiva sobre eventual aprovação em concurso público. No entanto, tal como aqui já foi dito pelos votos divergentes, se o obstáculo causado pela própria administração pública configurar situação de evidente arbitrariedade ou de inconstitucionalidade, em tal hipótese, haverá direito à ação e pretensão, à indenização, pois, nesse caso, são situações absolutamente anômalas e que justificam o reconhecimento extraordinário desse direito. Eu entendo que apenas quando há flagrante, evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade por parte da administração é que cabe a aplicação da responsabilidade civil do Estado previsto no artigo 37. É preciso que haja uma resistência injustificada. E em matéria de concursos, todos nós sabemos que há uma certa discricionariedade por parte da administração, como já disse o próprio ministro Gilmar Mendes muito bem.
Quem já presidiu órgãos, e todos nós já presidimos e concursos vários, sabemos que há momentos em que a administração pode deixar de nomear por razões várias ou adiar a nomeação. Então, existe uma zona cinzenta em que essa ilegalidade flagrante não se caracteriza de forma muito clara, muito evidente. De outra parte, como foi dito aqui, afirmar essa tese linearmente em sede de repercussão geral poderia acarretar realmente um dano ao erário muito grande, porquanto múltiplas são as situações que se afiguram no plano da realidade fática, da realidade concreta. O direito à indenização por nomeação tardia já havia sido discutido anteriormente pelo próprio Supremo e pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, com esse julgamento analisado com repercussão geral, a Corte colocou um ponto final na questão e abriu um precedente importante, uma orientação para casos futuros. O STJ, primeiro que o STF, definiu que não cabia indenização. Em seguida, o STF, então, reconheceu repercussão geral sobre a matéria e, finalmente, para pacificar a questão. Por que foi para o STF também? Foi para o STF porque essa matéria está regulamentada, a matéria responsabilidade civil do Estado, indenizar, está regulamentada no artigo 37, também no 37 da Constituição, no parágrafo 6º. Então não podia o STF se furtar a falar sobre esse tema. E ele resolveu falar sobre esse tema em repercussão geral, muito acertadamente para pacificar a jurisprudência. No próximo bloco, você vai saber o que diz a lei sobre a nomeação de candidatos, o cadastro reserva, as terceirizações na administração pública e muito mais. Até já! O Poder Judiciário está, após a Constituição de 1988, comprometido em assegurar a cidadania no Brasil. E no caso da Justiça do Trabalho, esse compromisso está voltado para o trabalhador. Suponhamos que a gente esteja ali naquele momento analisando uma construção de um prédio. Primeiro item que tem que ser feito é a gente fazer uma visita então nesse ambiente, para que aquele empregado ali presente, exercendo a atividade, a faça de forma segura, ou seja, ele esteja protegido. Porque se o empregador colocasse na ponta do lápis o que ele perde com o trabalhador afastado, com as faltas ao trabalho, ele chegaria à conclusão que quando ele investe num meio ambiente seguro, isso resulta em benefício também para a atividade produtiva. Uma empresa em recuperação judicial pode participar de licitações, mesmo que a lei obrigue a apresentar certidão negativa de falência ou concordata. A recuperação judicial cria condições para a empresa superar uma crise econômica ou financeira, preserva o emprego dos trabalhadores e o interesse dos credores. A disputa em licitações amplia as possibilidades de trabalho e estimula a atividade empresarial. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. No programa de hoje, você acompanhou o julgamento em que o plenário do Supremo decidiu que aqueles servidores que enfrentaram demora na nomeação do concurso público não devem ser indenizados por isso. Mas você sabe quais são as prerrogativas da administração pública para a convocação dos candidatos? Quem passou no concurso público pode, por exemplo, jamais ser convocado? São regras que você vai conhecer a partir de agora. A administração pública não tem grandes prerrogativas. Ela tem um dever de nomear hoje, seguramente. Tem que nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas. Em outro julgado, o STF definiu que há um dever. A administração deve fazer isso. E deve fazer isso em que prazo? Até o último dia de validade do concurso.
Quem tem direito à nomeação são aqueles candidatos que passaram dentro do número de vagas ofertadas. O concurso lá oferta 10 vagas e faz um cadastro de reserva de 90. O judiciário entende que apenas os 10 primeiros, porque o concurso abriu para 10 vagas, têm direito à nomeação. Os 90 seguintes não têm direito subjetivo à nomeação. A não ser que ele demonstre, e aí começa a jurisprudência a ser farta, no sentido que, a não ser que ele demonstre que durante o prazo de validade do concurso surgiram novas vagas. Tanto o STJ, primeiro, depois o STF, passaram a entender que quando nós tivermos uma situação de candidato com nomeação tardia, posse tardia, e apenas nesses casos, nós não temos mais responsabilidade objetiva ou responsabilidade do Estado em indenizar. Para um candidato ser, com posse tardia, ser indenizado hoje, ele tem que demonstrar mais do que culpa, segundo o STF. Ele tem que demonstrar que houve má-fé do administrador. O administrador quis lhe prejudicar. A pergunta é, mas por que existem, então, ações judiciais? A aplicação do direito é sempre complexa, né? Uma coisa é o dever ser, outra coisa é o ser. Então, no mundo fático, podem existir inúmeras situações que eu já referi antes, como preterição. A administração simplesmente pega um sétimo colocado e nomeia antes do sexto. Ou a administração elimina um candidato de forma equivocada, ou a administração não pontua um candidato de forma adequada, ele deveria pontuar em títulos. E outras situações, como terceirização, desvio de função, tudo isso pode gerar pessoas que ficaram fora do número de vagas a entrar dentro do número de vagas por meio de uma ação judicial. No caso de terceirização, se a gente demonstrar que as pessoas que estão lá de forma precária, ou seja, não por concurso público, estão lá por uma licitação, por exemplo, desempenhando as atribuições que eram para ser desempenhadas pelos candidatos aprovados, se a gente demonstrar isso, a gente demonstra preterição. Demonstrando preterição, o STJ vai determinar a nomeação daquele candidato aprovado, que não foi ainda nomeado. E assim nós encerramos mais esta edição. Lembrando que se você quer entrar em contato com a produção ou sugerir um tema, é só enviar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!